esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações a todos e todas, dando continuidade à nossa disciplina de legislação ambiental. Agora nós vamos falar sobre tutela administrativa e processo administrativo ambiental, certo? Então, a gente vai se fundamentar no artigo 225 da Constituição, na Lei 9605 de 98, no artigo 70 a 76, que é a Lei da Natureza, a Lei 6938 de 81, e no Decreto 6514 de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo. Então, essa é uma aula mais longa, que demanda mais atenção, certinho? Então, vem comigo. Os aspectos gerais, então, das infrações administrativas ambientais. Essas sanções administrativas, o que elas são? São penalidades impostas por órgãos que são vinculados direto ou indiretamente ao Estado, de maneira que os limites das competências estejam estabelecidos com o objetivo de impor regra de conduta. Então, as sanções são as penalidades que são dadas a quem descumpre essas ordens, né? E decorre, então, do poder de polícia da administração, que está vinculado à defesa dos interesses difusos, que a gente já estudou no início da nossa disciplina, né? Então, qualquer atividade que seja lesiva ao meio ambiente, sujeita os infratores à reparação dos danos causados, à responsabilidade administrativa e às sanções penais. Ou seja, uma atividade que vai causar qualquer potencial problema ao meio ambiente, os infratores vão ter que reparar os danos causados e podem ser responsabilizados administrativamente e penalmente, certo? Então, um pouco disso. E o que é infração administrativa? A infração administrativa é toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Então, tudo isso é infração administrativa. E aí, por exemplo, praticar caça profissional no país, isso aí é uma infração administrativa de ação. Outro exemplo, aí você tem de ação, agora vamos falar de omissão. Quando o comerciante não apresenta declaração de estoque e valor de comércio de animal silvestre, então é um caso de uma infração administrativa de omissão. Quando não há verba reserva legal, que está lá no Código Florestal, no Cadastro Ambiental Rural, né, que tem que ser feito, isso também é mais um caso de omissão. E aí a gente tem a obrigação e a corresponsabilidade. Está no artigo 70 da 9605 de 98. A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de corresponsabilidade, né? Então você tem a autoridade ambiental é obrigada a promover essa apuração, senão ela está sendo corresponsável pelo que está acontecendo. E o cidadão? O cidadão, que também está na 9605, qualquer pessoa constatando infração ambiental poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior para efeito do seu exercício de poder de polícia. O que é isso? O cidadão pode denunciar a infração ambiental. Então, quando ele denuncia a infração ambiental, ele está exercendo o seu poder de polícia, o que é muito importante para essas denúncias dessas irregularidades ambientais, né? Então, representa a autoridade correspondente. E aí você tem a forma de responsabilização administrativa. Como que isso vai se dar? Você tem as infrações objetivas, né, que a Constituição de 88 adotou a responsabilidade objetiva, né, que tem a relação de ato, dano e nexo causal, que a gente já estudou no início da disciplina. E aí exclui-se como requisito necessário a culpabilidade para a integração da infração de caráter administrativo.
Então, na infração de caráter administrativo, não necessariamente o sujeito tem que ter a culpa. Se ele estiver causando problema, ele pode ser responsabilizado, né? E uma diferença da responsabilidade civil, a responsabilidade administrativa admite excludentes civis, caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima, que a gente também já estudou na nossa matéria, tá? Então a gente tem que ter atenção nisso aí. E as exceções à regra da responsabilidade administrativa objetiva. Nesses casos, a gente tem, então, os incisos 1º e 2º da Lei 9605, que está aqui, ó. Advertido por irregularidade, deixar de saná-lo no prazo assinalado pela autoridade ou opuser embaraço à fiscalização. Então, esses dois casos aqui, né, geram esses problemas. E tem, no caso do artigo 38 da Lei 12.651 de 2012, na apuração da responsabilidade pelo uso irregular de fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para fiscalização e autuação deve comprovar o nexo da causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer prepúcio dano efetivamente causado. Ou seja, mais um exemplo aqui, que são exceções à regra da responsabilidade administrativa objetiva, né? Então a gente tem que estar atento a essas regras. E a gente tem as sanções administrativas. Então, está no artigo 72 da 9605 de 98 e no artigo 3º do decreto 6514 de 2008. A lei prevê sanções administrativas aplicáveis diretamente em decorrência do poder de polícia. E só que é obrigatório, contraditório e ampla defesa. Isso é muito importante, né? No Estado democrático de direito, a ampla defesa, né, para qualquer acusação. Isso é fundamental para evitar crimes, como a gente viu recentemente, os cometidos pela Lava Jato, que é um processo muito diferente do nosso, mas que tem toda essa relação pela necessidade de se garantir ampla defesa de qualquer acusado. E aí, a gente tem as ações, que está lá no artigo 72. Advertência, multa simples, multa diária, apreensão dos animais, produtos e subprodutos, destruição ou inutilização do produto, suspensão de venda e fabricação do produto, embargo de obra, demolição de obra, suspensão parcial ou total da atividade, restritiva de direitos, que tem o decreto correspondente. Então, e aí tem as espécies que constam no artigo 3º, explicando quais são essas espécies que fala, então, a lei. Então, a gente tem diversas sanções presentes nessas infrações administrativas ambientais, que o artigo 72 da Lei 9605 de 98 traz para a gente. E essas sanções podem ser realizadas. E é importante a gente não confundir infração administrativa com crime ambiental. Nem sempre uma infração corresponde a um crime. Como, por exemplo, o comerciante não apresenta declaração de estoque e valor oriundo do comércio de animais silvestres. Isso é uma infração administrativa. Não é um crime ambiental necessariamente, né? Então tem uma diferença que a gente tem que estar atento. O crime ambiental é diferente, a gente vê de outra forma. Então vamos lá. Nessas infrações administrativas ambientais, a primeira que tem é a advertência. A advertência, que pode ser aplicada mediante a lavratura do auto de infração para as infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente, garantindo ampla defesa e contraditório, como eu já falei que isso é muito importante, e a menor lesividade, a multa máxima é de até R$1.000. Não é pouco dinheiro, mas se considera de menor lesão, né? No caso do ambiente. No auto de infração, tem que fixar o prazo para sanar a irregularidade porventura existente, que se não for sanada por negligência ou dolo do autuado, após certificado nos autos, seja a aplicação da multa correspondente. Então tem um prazo para sanar a irregularidade. Se não sanar a irregularidade, nova multa, certo? E a advertência pode ser, inclusive, cumulativamente com a multa, né? E uma advertência não pode ser aplicada no período de 3 anos do julgamento da última advertência ou de outra penalidade. No caso desse, já vai utilizar outra forma de infração, né? Que pode ser, por exemplo, a multa simples, né? Que pode ser aplicada em decorrência do cometimento de qualquer das infrações administrativas cometidas contra o meio ambiente, né? Qualquer dessas infrações que sejam cometidas, então pode garantir essa multa simples, que pode ir de R$50 a R$50 milhões. E tem outros valores específicos, igual a pesca,
que está de acordo com a lei da pesca, e vai variar, né, de acordo com o que foi apreendido, né, e você tem tudo explicadinho na legislação, como, por exemplo, o artigo 26, que coloca que exportar peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem autorização da autoridade competente, dá multa de R$2.000. Só para dar um exemplo, né? Se o autuado decidir pagar o valor, isso é importante, se o autuado pagar o valor no prazo de 20 dias, ou ainda quando o processo ainda não foi julgado, ele pode ter desconto de 30% do valor, né? Então, isso ele está assumindo a culpa e está pagando essa multa, então ele pode ter esse desconto, né? A regra de aplicação de multa, outra coisa importante, é objetiva, porque o parágrafo 3º do artigo 72 da 9605 de 98 prevê exceções em que a multa simples vai ser aplicada sempre que o agente, por negligência ou dolo, ou puser embaraço à fiscalização ou advertido por irregularidade deixar de sanar, né? Então, é importante a gente ter atenção a isso aí, porque a multa simples pode ser aplicada outras vezes para a mesma situação. Outra coisa importante é a conversão de multa, né? A multa simples, ela pode ser convertida em serviço de prestação, como serviço de preservação, por exemplo, para melhorar a recuperação da qualidade do meio ambiente, mediante a assinatura de um termo de compromisso, né? A gente tem alguns exemplos de alternativas que podem ser aplicadas. Recuperação de dano decorrente da própria infração mediante a apresentação de um pré-projeto que pode ser apresentado no prazo máximo de 30 dias em caso complexo, ou projeto simples em outro caso. Isso se não houver dano, pudesse regenerar naturalmente o local. Se não houve dano, não tem o que recuperar. E se puder regenerar naturalmente, vai ser feito, então, no caso da conversão de multa, outra coisa, como, por exemplo, implementação de obra de recuperação, manutenção de espaço público, né? São alguns exemplos. Deixando claro que nada isenta o infrator de reparar o dano. Ele tem que reparar o que ele destruiu ou que ele poluiu no meio ambiente, tá? Isso precisa ficar muito claro. A gente tem o pedido de conversão, que a defesa pode requerir, e aí esse deferimento, né, suspende o prazo para recurso durante o prazo do termo assinado, né? E aceita a recuperação de danos ambientais. Agora, a autoridade, nesse caso de aceitar a recuperação de danos ambientais, a autoridade aplica o desconto de 40% sobre o valor da multa, né? Agora, se o valor da reparação for menor que o da multa, a diferença deve ser convertida nessas alternativas, né? Que são as do termo de compromisso, que pode ser feito entre o interessado e o órgão ambiental e tem que ter o nome e qualificação das partes dos representantes, o prazo de vigência que vai de 90 dias a 3 anos, a descrição do objeto, investimento, cronograma e meta, multa para o caso de descumprimento, né, que vai ser igual ao inicial e máximo igual ao dobro do valor inicial, e o fórum competente, né, responsável por isso. Então, tem que estar tudo presente nessa situação. E a gente tem algumas observações que são importantes. A celebração desse termo que a gente falou não põe fim ao processo, a autoridade deve fiscalizar a execução, suspende a exigibilidade da multa aplicada e tem efeito na esfera civil e administrativa. Então, esse termo tem, então, desdobramentos que a gente tem que estar atento. E já o descumprimento, na esfera administrativa, vira dívida ativa no valor integral. E na esfera civil, execução civil judicial das obrigações assumidas, que pode se tornar um título executivo extrajudicial, né? E uma coisa curiosa, não é possível nova conversão em multa pelo período de 5 anos da data de assinatura do termo. Então, vai ser, no caso de descumprimento, esses desdobramentos aí do decreto 6514 de 2008, que fala da esfera administrativa e da esfera civil. Beleza? Importante ter atenção para não confundir. No caso de reincidência, né, lembrando que o reincidente é aquele que cometer nova infração no período de 5 anos, né, pode ser o caso de uma reincidência específica, infração da mesma natureza que triplica a multa, ou a reincidência de natureza diversa, que dobra o valor da multa, né? O decreto atual também prevê o Tribunal de Justiça para aplicar o agravamento de reincidência. O autuado deve ser notificado dessa reincidência e tem 10 dias para se manifestar ou então vai para o julgamento. E depois do julgamento não pode se aplicar desse agravamento que está falando aí, né? Então,
Então, esse agravamento da reincidência é até o momento do julgamento. E o que o decreto fala? O decreto fala que o pagamento de multa imposta por Estado, município e Distrito Federal substitui a aplicação de penalidade pecuniária pelo órgão federal em decorrência do mesmo fato gerador, respeitando os limites estabelecidos no decreto. Somente o pagamento. Não pode ser utilizado o TAC para essa finalidade. Tá? Então, nesse caso do decreto, é só no caso do sujeito ser multado. É só no caso da multa que pode acontecer o que está no decreto. Né? E tem a lei complementar número 140 de 2011 que coloca, no caso de dois órgãos ambientais ligados a níveis distintos da administração, se eles se apresentam para autuar em determinado caso de infração administrativa, prevalece a autuação daquele que concedeu a licença de autorização. Isso é importante. Então, não vai ter as duas autuações. Vai valer aquela que foi a concedente da licença para exercício daquela situação. E os valores das multas, isso aqui é muito interessante da gente conhecer, porque 20% desses valores vão para o Fundo Nacional de Meio Ambiente, né? Então, é uma das formas que se tem para custear projetos e programas de preservação ambiental, né? E aí, a gente tem a multa diária, né, que está lá também no nosso decreto, que é imposta se o infrator se prolongar no tempo até a efetiva cessação ou regularização da situação mediante a celebração pelo infrator. Então, tem o termo de compromisso para reparação do dano e o cara está enrolando. Igual esse exemplo aqui, Coca-Cola jogando resíduo no rio, obrigação de não fazer. Se está fazendo, está jogando, multa diária em cima da empresa, para que ela tome alguma providência, certo? Esses são os casos que a gente tem a multa diária. E o valor dia não pode ser inferior a R$50, nem superior a 10% do valor da multa simples combinada para infração. E aí essa decisão quanto ao valor da multa dia e o período de incidência vai ser decidido no momento do julgamento, lá no auto da infração pelo responsável, pelo juiz. E se não cessar a infração, a multa volta e o agente autuante notifica de novo o infrator. Então ele pode repetir essa situação e ser multado mais uma vez, tá? E aí só será consolidado e executado quando não cessar a infração. Enquanto não cessar, vai executando essas multas, vai executando. E aí, um TAC encerra a contagem de multa dia, né, que nós já estudamos, que é o termo de ajustamento de conduta, para resolver o problema que está presente no caso da empresa, no caso da liberação, por exemplo, de poluentes, no caso do exemplo que a gente falou no corpo hídrico. E a suspensão das multas? O decreto 6514 coloca que o deferimento do TAC para converter a multa em preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente suspende a exigibilidade da multa aplicada e o prazo para o recurso, mas a assinatura do termo pressupõe renúncia ao direito de recorrer. Ou seja, se o cara vai fazer o TAC para converter a multa em preservação, recuperação do meio ambiente, ele então está renunciando do direito de recorrer. Ele vai ter que fazer o que está presente ali naquele termo de ajustamento de conduta, né? Que é uma forma que se tem para tentar garantir que se tome alguma providência no caso da infração ambiental, né? É importante destacar que no caso de apreensão de animais, produtos e subprodutos de fauna e flora, veículos de qualquer natureza utilizados para a prática de infração são apreendidos, salvo impossibilidade justificada. Então, animal, produto, subproduto, equipamento, veículo, tudo isso que for utilizado para a prática da infração é apreendido. E esses bens apreendidos podem ser utilizados para interesse público ou ficar no órgão, né, depositário. E a apreensão é feita na totalidade do produto. Então, se tem lá 15 micos, é todos os micos, por exemplo, que vai ser encaminhado para o local adequado. E aí, se acontecer um caso de anulação da infração dos bens, aí eles são devolvidos ou indenizados para os responsáveis. Mas um ponto importante, só apreende o objeto utilizado como instrumento de crime, não utilizado como meio. Então, só do instrumento do crime. Como, por exemplo, nesse exemplo que traz aqui, o material da carga de maneira ilegal. Se o caminhão é do mesmo proprietário da madeira, aí é instrumento. Mas se tiver um freiteiro, tiver um responsável pelo transporte, não. Nesse caso, é um instrumento. Claro que isso tem que ser provado. E aí, nesse caso, não pode ser apreendido o caminhão. Tá claro? Então,
se apreender aquilo que é utilizado como um instrumento do crime, não um meio, tá? E a destinação, antes da decisão que confirme o auto de infração, os animais vão para o zoológico, vão ser devolvidos quando possível ao hábitat, os bens perecíveis são doados, os veículos são utilizados pelo interesse público ou proprietário que fica como fiel depositário, né? Essas são algumas das destinações que a gente tem no caso desses crimes ambientais. E as infrações, né? Depois da decisão que confirma o auto de infração, os bens que não tenham sido destinados nos termos do artigo 107, né? Que é esse que a gente acabou de falar aqui, que fala do auto de infração para animais, bens perecíveis e veículos, eles são destinados conforme o artigo 134. Produtos perecíveis doados, madeiras doados a órgãos ou entidades públicas, vendidos ou utilizados pela administração, produtos e subprodutos da fauna não perecíveis destruídos ou doados a instituições científicas, culturais e educacionais, instrumentos utilizados na prática da infração destruídos, utilizados pela administração, doados ou vendidos, sendo que eles são descaracterizados por meio da reciclagem quando o instrumento pudesse ser utilizado na prática de novas infrações. Então, nesse caso, vai reutilizar o instrumento somente se ele não tiver chance de ser utilizado de novo por uma infração ambiental. Nesse caso, se tiver essa chance, ele é destruído. Demais equipamentos, veículos, podem ser utilizados na administração ou vendidos, doados ou destruídos. Depende da autoridade ambiental. Animais domésticos ou exóticos doados. Animais da fauna silvestre libertados no hábitat ou entregue ao zoológico, fundação, centro de triagem, criador. Substâncias ou produtos tóxicos, perigosos ou nocivos à saúde humana são medidas determinadas pelo órgão competente, né? Tem legislação própria para isso. Lembrando que, no caso de doação, é para órgãos e entidades públicas de caráter científico, cultural, educacional, hospitalar, penal ou militar, ou então entidade beneficente. O termo de doação veda a transferência a terceiros, então não vai para outras pessoas, vai para alguma entidade pública ou entidade beneficente, certo? Atenção nisso daí. As sanções relacionadas são aplicadas quando o produto, a obra, a atividade e o estabelecimento não estão obedecendo às determinações legais ou regulamentares. Podem ser destruídas ou inutilizados, suspendida a venda e a fabricação do produto, né? Quando é esse caso, o embargo da obra ou atividade, demolição de obra ou suspensão parcial ou total da atividade. Nesse caso, temos que lembrar, não está obedecendo às determinações legais ou regulamentares para o produto, a obra ou a atividade. É isso que pode acontecer no caso dessas sanções, tá? Atenção nisso daí para não confundir. E como que é o embargo da área? O embargo da área, no caso de desmatamento, queimada de vegetação natural, a área da atividade econômica é embargada. Então pega a parte irregular e para. Inclusive a área é objeto do plano de manejo sustentável. Aí, com exceção de atividade de subsistência, tudo é parado. E aí faz o georreferenciamento da área e essas coordenadas constam no auto de infração que vai estar ali, que vai ser realizado para, então, fazer o embargamento da área. E as sanções decorrentes, então, do descumprimento desse embargo? Foi lá, embargou, o cara está descumprindo o embargo. O que vai acontecer? Suspende a atividade que originou a infração da venda de produtos ou subprodutos criados ou produzidos na área ou local objeto do embargo, né? Cancela os cadastros, registros, licença, permissão ou autorização de funcionamento da atividade econômica junto aos órgãos ambientais e de fiscalização. É isso que acontece. Basicamente isso. E a gente ainda tem a restritiva de direitos, que aplica a pessoa física e jurídica com tempo fixado pela administração, que é até 3 anos. Né? Nesse caso, você pode suspender o registro, licença, permissão, autorização, cancela o registro, licença, permissão, autorização, perde ou restringe o incentivo a benefício fiscal, perde ou suspende a participação em linha de financiamento em estabelecimento oficial de crédito e proíbe de contratar com a administração pública. Basicamente isso que é. Sendo que, vendo esses itens aí, a gente vê como a produção ambientalmente correta tem sido cada vez mais valorizada, porque numa situação dessa, se o sujeito perde o registro, a restrição de incentivo e benefícios fiscais, entre outras coisas, é prejuízo para a própria empresa e para ele enquanto empresário. E aí, o que deve conter o auto de infração? Ele tem que ser impresso próprio, tem que ter a identificação do autuado, a ciência do autuado em caso de correspondência por aviso de recebimento,
a descrição clara e objetiva da infração administrativa constatada, a indicação dos respectivos dispositivos legais e regulamentos infringidos sem rasuras, sendo que o auto deve ser autuado no prazo de 5 dias de sua entrega, né? E na imputação da multa, deve ter, então, a gravidade do fato, ou seja, os motivos da infração e as consequências para a saúde pública e o meio ambiente, deve ter os antecedentes do infrator, quando o cumprimento de legislação de interesse ambiental, né, depende do TJ, e a situação econômica do infrator. Tudo isso tem que vir descrito na multa, né? E agora uma outra coisa importante, os vícios sanáveis e insanáveis. Os vícios sanáveis são aqueles que podem ser resolvidos e o ato anulado a partir do ato viciado. Agora, o vício insanável é aquele que a correção implica modificação do fato descrito no auto, que aí vai anular o auto de infração e vai arquivar o processo de acordo com o procurador-geral. No caso de vício insanável, tem que lavrar um novo auto observado a prescrição. Então, tem que lavrar e ter muita atenção no que é feito na imputação da multa para não cair nesses vícios. E aqui a gente traz alguns exemplos de demonstração de formulários, né? O pessoal do Mato Grosso, da professora Marli, que sempre contribui com os materiais que ela deixa disponível. Aqui o exemplo do auto de inspeção e notificação, aqui do auto de infração, aqui do termo de apreensão, aqui do recibo de doação. E aí, o processo administrativo, como que ele se dá na prática. Então, um resuminho aqui, ó, a gente tem a lavratura do auto, e aí vem, encaminha para a unidade administrativa que autua em 5 dias úteis. Com ou sem defesa da autoridade, julga em 30 dias. O extrapolamento do prazo não anula o auto. Defesa em 20 dias. Aí, artigo 113, 30% de desconto para o pagamento, nesse prazo no curso pendente. Julgamento até instrução, parecer pelo órgão da Procuradoria Geral, alegação final, decisão da autoridade julgadora, e aí minora, mantém ou majora, nesse último caso abre prazo, né? E cientifica o infrator para pagar em 5 dias ou recorrer. É esse o resumo que a gente tem, então, desse processo administrativo para apuração de infração ambiental, né? Então, o recurso à autoridade administrativa que julgou, considera e encaminha para o CONAMA ou CONSEMA por 20 dias, o recurso não será conhecido se for extemporâneo, interposto em órgão incompetente ou sujeito ilegítimo, se reconsiderar, encaminha o ofício. Vai para o CONAMA e CONSEMA, que pode confirmar, modificar, anular ou revogar o processo administrativo, só não pode agravar, profere a decisão final, notifica o infrator para pagar em 5 dias. Multas atualizadas com juros, lançamento em dívida ativa em caso de não pagamento. Então, a gente tem aqui o processo administrativo para apuração de infrações ambientais, certo? Aqui, como se tem com a lavratura do auto, e aqui, no caso do recurso à autoridade administrativa que julgou. Beleza? Então, para essas infrações administrativas ambientais, a defesa trabalha com fatos, fundamentos e provas, o ônus da prova é autuado, né? A possibilidade de requerer provas, parecer técnico e contradita, informações e esclarecimentos vem do agente autuante, né? Que pode requerer ou não mais provas, e segundo a lei complementar, com outras emendas, é exigível depósito prévio para recorrer. Então, sem depósito prévio, não tem como recorrer, então, da infração administrativa. O recurso para a autoridade administrativa não tem efeito suspensivo, a não ser injusto receio de prejuízo ou difícil e incerta reparação, em que a autoridade pode atribuir efeito suspensivo, ou quando a penalidade for a multa. Caso a decisão seja favorável ao infrator, o que é difícil, a autoridade recorre ao ofício, ao CONAMA CONSEMA, que a gente explicou agora há pouco. Beleza? No caso da prescrição, como que se dá? Em 5 anos da ação da administração, objetivo então apurar a prática de infração contra o meio ambiente, contada a data da prática do auto. Se a infração for permanente ou continuada, no dia em que esta cessa, então prescreve em 5 anos. Se o fato também constituir crime, o prazo da prescrição vai ser o previsto na lei penal, então sai da área ambiental. Não há prescrição civil, né? É importante ter atenção nisso. E o início da ação da administração se dá com a lavratura do auto de infração. Um procedimento paralisado por mais de 3 anos incide a prescrição intercorrente. Os autos são arquivados de ofício ou requerimento da parte.
Isso aqui é um grande problema, porque falta mão de obra, né? O Estado está muito esvaziado, com poucos servidores públicos capazes de exercer esse papel. Então, nós precisamos fortalecer o Estado para que a nossa legislação ambiental possa ser cumprida. Continuando, interrompe a prescrição. O recebimento do auto de infração ou cientificidade do infrator por qualquer outro meio. Qualquer ato inequívoco da administração que importe a apuração do fato, que implica instrução do processo, ou decisão condenatória recorrível que o sujeito vai recorrer da sua condenação. Tudo isso interrompe essa prescrição que a gente falou lá dos 5 anos. Por último, a Polícia Ambiental também tem o poder de fiscalização, que desempenha outras atividades além daquelas do IBAMA, né? E é com função ostensiva, ou seja, tem arma de fogo. Então, por exemplo, problemas ambientais envolvendo poceiros é um tema para a Polícia Ambiental. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí para todos e todas. Prestem atenção no material, leiam o que tiver disponível acerca disso e não deixem de fazer os exercícios. Tchau, tchau, até a próxima aula.